Bom, pessoal, é importante também saber como funciona o equipamento, ok? Bom, o nosso software, o que ele faz? Assim como a maioria dos softwares de impressões 3D, ele fatia a sua peça 3D. Seja um anel, seja um pingente, um brinco, uma peça de protético, enfim, qualquer peça 3D que você desenhou, ele vai fazer o mesmo processo, tá? Então aqui vocês podem ver, né? Esse fatiamento é o que vai te dar definição. Quanto mais fatias você tem, mais definição você vai ter. Nosso equipamento, por se tratar de alta resolução, as fatias são tão finas, né, que você não vai perceber elas na sua peça, né? Claro, se você imprimir com alta resolução, o equipamento também te permite fazer impressões rápidas onde as linhas ficam mais marcadas, né? Porém, abaixo de 0,03 milímetros, você já não vai ver mais essas fatias. Elas vão ficar muito pouco aparentes, ao ponto de desaparecerem, né? Então, essa fatia é o que te dá a resolução, ok? É só para vocês terem uma ideia de como funciona o equipamento. Agora, o que acontece? Uma vez fatiada a peça, cada uma dessas fatias vai sendo projetada, né? E cada vez que a luz bate com uma fatia, ela vai endurecer. E o motor vai subir. E vai endurecer e vai subir, vai endurecer e vai subir, formando a peça inteira. Ok? Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque depois a gente vai usar ele na hora de formar, de estaquear nossa peça, né? De colocar os suportes nessa peça, tá? Então é assim que funcionam os equipamentos 3D, ok? Uma vez inicializado o programa, você pode ver que o layout dele é bem simples, tá? E eu vou ensinar para vocês todos os ícones do menu, o que significa e para que servem. Então vamos começar pelo básico. Bom, aqui em File você basicamente não vai utilizar, tá? Você tem o manual online do programa, onde tem tudo sobre o programa, tá? Só que está em inglês. No caso, a gente vai começar então por essa pasta. Serve para carregar seu arquivo. O arquivo sempre é importante, em STL, senão não abrirá, ok? Existem hoje vários arquivos no mercado, vários programas no mercado que transformam o arquivo DXF, Object, tudo em STL, tá? Então você não vai ter muito problema aí para converter os seus arquivos em STL. Bom, você vai vir aqui em modelos de teste, né? No caso eu vou abrir um aqui para vocês, que eu coloquei para vocês testarem. Abrir esse anel. Bom, o que acontece? Tem um botão salvar aqui, vocês estão vendo? Imagina só que eu colocasse várias peças aqui, né? Ao colocar várias peças, se eu salvar, eu vou salvar a bandeja inteira. Ou seja, o que é a bandeja? Me refiro a essa plataforma. Eu salvo toda a plataforma e tudo que tiver nela. Para que serve? É o mais utilizado para o seguinte: imagina só, tá, que eu tenho que estaquear essa peça. Depois eu vou explicar o motivo e como se faz todo o processo. Mas estaquear é simplesmente colocar suportes na peça, ok? Então coloco diversos suportes. Imagina só que fosse uma peça complexa, onde eu coloquei mais de 100 suportes deste. Ia ser um trabalhão recolocá-los de novo, caso o programa feche, ou caso dê erro na impressão, enfim. Caso qualquer erro, você teria que refazer o processo. Aqui não. Eu coloco salvar, salvar em STL, tá? Importante. E vou salvar, por exemplo, aqui em imagens. Estou substituindo o arquivo que estava ali em nome de teste, então substituir, tá ok. Imagina só, agora eu perdi então o meu arquivo. Eu teria que refazer todo esse trabalho. Mas como eu salvei, ele vem. O arquivo é exatamente igual ao que você abriu, porém com
com as estacas, com suportes aí já recolocados, né? Então você não teria o trabalho de fazer isso duas vezes, ok? É para isso que se usa muito, então, o botão salvar. Esse segundo botão é o botão de de ligar a máquina, então você conecta a máquina a partir dele, tá? Quando estiver esse sinal, conectada. Quando estiver este sinal, desconectada, ok? Muitas vezes, depois de fazer alguns processos de configuração, ela desconecta sozinha, tá? Para reconhecer essas configurações. Basta clicar novamente. Aqui você vai ter o botão de fatiamento, tá? Que era aquele botão que eu expliquei, aquele fatiamento que eu expliquei com a imagem dos coelhos, tá? Onde você vai fatiar a sua peça, então eu fatiaria meu anel, tá? Só para vocês terem uma ideia, depois eu vou explicar como faz, né, o fatiamento, a configuração dele e tudo. Eu vou fatiar só para vocês terem uma ideia. Lembrando do coelho, o coelho tinha várias camadas, mas ali era didático, então dava para ver aquelas camadas. Aqui a gente tem 917 camadas nessa configuração que está o equipamento agora. E cada uma delas forma um pequeno pedaço do anel. Totalizando todas as camadas, você imprimiu a sua peça, ok? Isso é para só ter noção para que serve então o fatiar aqui, tá? Você sempre vai fazer essa operação e você sempre vai, na hora de fatiar, colocar slice, que é fatiar em inglês, ok? Mas preste atenção. Aqui você tem esse menu, ok? Você vai ter que fatiar conforme o que você está utilizando. Existem dois tipos de watts. Os watts são, na verdade, as cubas onde você coloca a resina. Se você estiver usando a de silicone, use a configuração watt de silicone. Senão você fatia para watt Teflon, ok? Bom, e aqui temos o play. Se você apertar o play, vai iniciar o processo de impressão, ok? Como eu falei antes, vocês podem ter uma distorção aqui embaixo, porque ela está grudada. Então, o que se faz nesse caso? Eu subo ela 2 milímetros. Aí vocês veem que ela está flutuando. Só que o que acontece? Essa parte em azul quadriculada é o seu berço, né? A sua mesa de impressão. Ela vai estar lá grudadinha no Teflon, na silicone, esperando a primeira camada. Aí, ok, vamos fatiar aqui, só para vocês entenderem. Vou fatiar, vou aqui em Slice View, tá? Então esse era o menu de movimento, né? Agora, a gente fatiou com a peça lá em cima. Olha o que vai acontecer. Na hora que eu coloco aqui para ver, não tem fatia. Por quê? As primeiras fatias estão no ar. Se as primeiras fatias estão no ar e a mesa está lá grudadinho esperando a primeira fatia, se tiver preto, você não vai ter a secagem de nenhuma resina aqui. Então o que acontece nesse momento? A partir desse momento, sua peça começa a não grudar na mesa e ela vai ficar totalmente ali na sua cuba. Então o silicone começa a secar, você vai ficar 3 horas esperando um anel, 2 horas esperando um anel, na hora que você vê a sua plataforma está vazia, e lá na sua cuba, tá? Lá na sua cuba de Teflon ou de silicone, vai estar toda essa resina seca ali, porque depois disso vai ter luz e as camadas vão ir cercando. Ok? Então isso é importante a gente levar em consideração. Bom, o que eu faço para resolver isso? É para isso que nós temos o estaqueamento das peças, né? Ou que a gente chama também de suportes. Para isso você tem esse menu, que é o menu de suporte. Bom, só lembrando aqui o movimento, grudei na mesa, agora a peça nasceria, ó. Olha lá, já tem luz, só que muito pouquinha. Mas ela poderia até grudar já na sua mesa, né? A resina secar em cima da sua mesa de impressão. A mesa é a parte de alumínio, né? Que é onde nasce a peça, o berço. E ela nasceria esse anel. Provavelmente disforme na parte de baixo. Tá? E por ter pouca luz, provavelmente ele poderia soltar. Então, não é a forma ideal de você imprimir. Para isso, então, levantando aí 2 milímetros da sua mesa. Só que ela está flutuando, ela não pode nunca flutuar. Né? Ela está flutuando aqui. Como que eu vou conectar ela na mesa de alumínio, que é essa parte quadriculada? Bom,
você vai nesse menu aqui, chama Support Generation, gerador de suporte. Você tem várias opções. Bom, primeiro, se tiver selecionado aqui, tudo que estiver na mesa vai ser pinado. Né? Você vai colocar suporte em todos de forma automática, assim como esse botão movia todos de forma automática. Mas eu não quero isso, eu só quero trabalhar com a peça que está em verde, a peça selecionada. Bom, primeiro você pode configurar o seu suporte. Eu quero pontinhas finas de 0,3 para poder tirar facilmente depois da minha peça. Mas a base eu quero que seja ampliada. Vocês veem que conforme eu mexo aqui nos valores, eu faço as estacas no formato que eu quero, ok? Mas eu recomendo sempre vocês usarem estacas de no mínimo 0,5, porque essas estacas garantem que você não vai perder sua peça, ok? E aqui eu uso o determinado padrão, 0,5, 0,5, tudo 0,5. Claro que você, eu vi que uma peça desgrudou da camada, porque o tab, o suporte, né, não estava muito rígido na base. Você pode colocar uma base maior, ok? Uma base de 1 milímetro já é muito mais do que suficiente aqui. Então, eu uso sempre esse padrão. Você consegue no equipamento usar até 0,3, tá? 0,2, 0,1. Mas além de não existir a necessidade, a chance da sua peça descolar e você acabar com a mesa vazia e a cuba cheia de silicone seca é muito grande. Portanto, usem o recomendado, tá? Depois eu vou falar, quando tiver uma peça muito delicada, de como você usa o suporte. Você usa grosso onde dá e suportes mais finos onde dá, ok? E eu uso até no máximo 0,3 de finura, que aí você garante que realmente não desgruda e a peça sai como você planejou, ok? Bom, como eu faço para colocar esse suporte? Você vai clicar aqui na tecla mais ADD suporte, colocar suporte. E aonde você clicar, vai aparecer o suporte. Tá? Bom, se você clicar e rotacionar a peça, onde eu cliquei apareceu um suporte. Então, cuidado, para você rotacionar a peça, mover a peça, sempre, tá? Sem estar clicado o ADD suporte ali. Bom, pinar a peça é um dos segredos, né, da impressão, porque o pessoal normalmente fala, imprimir é só clicar lá o botão, pôr esses suportezinhos e imprimir. Não é não. Né? Se você não souber configurar esses suportes, é uma das coisas que dá mais erros na peça. Eu vou te falar um erro agora. Veja bem, fatiei a peça, vou aqui no Slice View, que é ver o fatiamento, tem 860 camadas, eu não lembro como que a gente configurou isso, então não tem como lembrar. Vamos aqui em Configure, Configure Slicing, eu configurei a camada sendo de 0.03 de espessura e o tempo que ela vai emitir a luz é esse, o bottom é esse, só para vocês terem noção, tá? De recordar aqui que dá para ver a configuração que você usou, por isso que tem todas essas camadas. Ó, vocês veem que a peça na camada 1 já está nascendo com luz, então ela já está grudada lá na mesa, vai sair do alumínio, né? Então ela está grudada ali, ela não está flutuando. Então vocês têm aí os pininhos, olha, e aí começou a nascer o anel no pino central. Esse anel, essa camada, ela está desconectada desse pino. Então esse pino está posicionado de forma errada. Não tem problema. Eu volto aqui, clico nele 2 vezes, deleto, venho aqui e coloco ele um pouquinho mais, tá, para a esquerda. Fatio de novo. Se eu fatiar, não vai aparecer aqui o novo fatiamento. Então, agora que eu fatiei, vou ver de novo. E agora sim, ó, ele está nascendo exatamente no pino. Tá vendo o anel? Então eu vou clicando aos poucos, ó, ele vai formando o anel. Cada camada dessa... mas Diego, não está conectado aqui. Não, mas lembrando, a gente já conectou ele no primeiro pininho. Então a peça já está sendo formada. Ó. Então, como está conectado no primeiro pininho, já tem uma conexão com a base. Quando chegar nos segundos pinos, isso já está conectado à base. Esses outros pinos vão ancorar mais ainda. Ok? Então a gente vai... Essas camadas então vão se formando. E aí, formou o anel. Aí começa a formar
o quadrado. Opa, olha o que aconteceu aqui. A gente tinha a formação do anel, do aro, né, bonitinho, indo para cima. O aro formou e de repente esse quadrado não está conectado. Então, na hora de imprimir, você ia ter a parte de baixo desse quadrado não sairia perfeitamente, nem a parte da esfera, porque ó, não está conectada. O quadrado não está conectado. Então, é essencial, tá, gente? Isso eu estou passando para vocês, porque assim, as pessoas começam a imprimir, normalmente os fabricantes não ensinam essa parte. Ó, cliquei, estava clicado aqui, colocou um monte de suporte onde eu não queria. Então, deleto, deleto. Normalmente os fabricantes não ensinam, né? E isso é essencial na impressão. Se você não coloca os suportes bem colocados, você não consegue tirar a sua peça perfeitamente. Ó, vocês viram que agora eu coloquei aqui os suportes, então ele está conectado lá de cima até aqui embaixo. Então ele vai sendo construído esse pino. Na hora que chega aqui esse fatiamento que está solto, que ele está aqui solto, ó, tá vendo? É aqui que ele está solto, ó. Ele não vai ficar mais solto. E aí ele vai formar, na hora que chegar aqui a nova, o quadrado dessa parte aqui, ó, ele vai conectar. E não vai ficar solto, nem vai ficar marca, nem nada. Por isso que eu coloquei esses pinos aí. Olha só então. Eu vou, mas ó, não está aparecendo, porque eu não fatiei de novo. Então veja bem, aqui eu não tinha pinos. Vou fatiar de novo, aparecem os pinos. Olha o que acontece. Esses pinos são aqueles laterais que eu coloquei, ok? Olha lá, ele está conectado. Aliás, eu podia colocar eles até um pouquinho mais para a direita, porque vocês veem que ainda não está conectado totalmente. Então, eu vou lá, tiro eles de novo, ou melhor, em vez de tirar, coloco mais um aqui, pronto. Vocês viram que atravessou a peça, não tem problema. Você depois vai pegar na hora de tirar o pino, vai tirar aqui e vai tirar por dentro o pino, tá? Só que você também tem como minimizar essa parte de tirar pinos. Vocês estão vendo que aqui está conectado. E, poxa, aqui não tem a necessidade. Você dá 2 cliques no seu pino, na parte de baixo, fica verdinho só essa parte. Então você segura o Shift, põe para o lado. Olha lá, ele já não está em cima da sua peça. A mesma coisa aqui. Digamos que eu quero mexer só essa parte do pino. Quero pôr o pino aqui na lateral, ó. Ele automaticamente já faz essa curva, tá vendo? Não é o caso. Vamos deixar ele aqui. Então você pode mexer a parte de baixo e a parte de cima do pino para recolocar, ok? Esse suporte. Vou fatiar de novo. E agora aqui aparecem todos os pinos que eu coloquei, ó. Aparecem aqueles dois. Esses dois estão flutuando, então algum erro aconteceu, tá? Quando aparece flutuando, é porque algum erro aconteceu. Então você pode dar dois cliques neles, reposicionar. Vou deixar eles perto, mas não grudado, para eu não ter que dar acabamento aqui na lateral do aro depois, quando sair o pino, né? Então, fatiei a peça. Aí, essa primeira camada não tem problema, eu já vou explicar por quê. Ó. Ela não está aparecendo porque o pino está muito levantado, tá? Mas não tem problema, a gente poderia abaixar aqui no movimento do Z, porque eles também mexem com esse movimento. Né? Se eu falar para ele abaixa aqui 0,1 milímetros, ele vai abaixar. Mas não é o caso porque é uma camada, ou seja, não vai fazer diferença. Então, agora está nascendo a peça, como vocês viram, a peça nasce ó, em cima do pino, ela está conectada. Ok? Então ela está conectada, você já não vai ter o problema de perder a sua peça. Ok? Então, essa seria uma forma, tá, de você salvar essa peça. Você tem que ficar muito atento. Sempre que você colocar uma peça e fatiar, você vai aqui em Slice para ver se está tudo conectado. Ok? Bom, a outra coisa que a gente deve fazer
é colocar uma base. Por quê? Aqui a sua peça está conectada por pininhos de 0,5 milímetros. Então é uma conexão muito fraca com a mesa de alumínio. Como que você pode fazer? Você pode clicar na sua peça e colocar aqui ADD Support Base. É a base. Só que essa base, gente, ela nasce com 1 milímetro. Ó, que é muito grosso. Você acaba desperdiçando resina. Tá certo que dependendo da peça vale a pena, porque você garante na hora de passar o estilete aqui embaixo para tirar ela do alumínio, que ela não quebre, tá? Mas nesse caso é totalmente desnecessário. Então eu uso, tá? Para gastar menos resina e também para ficar mais fácil depois de tirar, tá? Eu uso o escala em Z. Clico, ela está verde ali a base, eu coloco 20%. Como ela tem 1 milímetros, vai equivaler a 0,2. Olha lá, ela diminui, tá vendo? Gente, às vezes eu clico aqui e não habilita. Tomem cuidado, às vezes o comando aqui tem um bug e ele não obedece. Tem um delay. Então você aperta, deixa clicado e solta. Aí eu falei, ah não, vou colocar um pouquinho mais grossa. Então eu posso colocar uma escala em Z maior e ela aumentou um pouquinho. Tá? Se eu colocar, por exemplo, 300%, ela vai aumentar. Se eu colocar 3000%, o computador não permite. É escalas até 1000. Tá? Então, digamos que eu quero aumentar 500%. Ó, já consegui uma grossura maior. Mas lembrando, 0,2 milímetros é mais do que suficiente. Agora, a sua peça, seu anel, está totalmente conectado, então, tá, com a base. Não só pelos tabzinhos, mas os suportes estão conectados a uma base bem maior. Você vai garantir que a sua peça não desgrude da base enquanto ela está sendo construída. Ok? É essencial colocar essa base. Bom, outra parte que nós devemos ver do menu, é a parte, então, tá, da pinagem automática. Bom, digamos que eu não estou contente com a minha pinagem, não deu nada certo, eu quero remover tudo. Eu quero remover tudo, não só um. Se eu quisesse mover um, eu clico aqui onde tiver verde, ó, deleto, na delete mesmo do teclado, ok? Bom, para colocar de forma automática os suportes, bom, primeiro eu vou clicar aqui, remove all, removi todos, tá vendo? Esses são as marquinhas do último fatiamento, significa que você deveria refatiar a peça, tá? Clico na peça e aqui, imagina só um quadriculado de 1 por 1. Então, em 1 por 1, quando eu clico aqui em automático, ó, ele vai pinar a peça. Mas olha, eu não recomendo por causa disso, tá? Porque ele não seleciona direito onde colocar os pinos. Então, remove all, mas também eu posso colocar menos pinos, tá, gente? Aqui ali está exagerado. Eu posso deletar 1 por 1 aqui, eu posso remover todos. Posso pôr mais pinos, ou posso pôr menos pinos. Se você colocar em automático e ele não gerar nenhum suporte, significa que esses valores não estão corretos. Tá? Sempre usando ponto no programa, nunca vírgula. Vocês viram que diversas vezes não está colocando os pinos, né, de forma automática. Isso acontece pelo seguinte: ou está aqui clicado, onde ele vai colocar os pinos automáticos para todos, tá? Ou é porque a peça não está selecionada. Agora sim eu vou conseguir colocar, tá? Então às vezes a gente fica quebrando a cabeça no programa e na verdade é um detalhe simples, né? Então a peça está selecionada, está verde, coloco aqui automático
ele me colocou automático. Viram como diminuiu o número de pinos, tá? E vai diminuir em função do valor que eu colocar aqui do quadriculado. Só para vocês verem que reduz, tá? Eu não aconselho usar automático. Só quando se trata de muitas peças e que o automático está funcionando direitinho. Aqui eu teria que um por um configurar eles. Então, muitas vezes vale mais a pena você fazer isso manual. Ok?